Bom dia, Elivaldo Barbosa. Bom dia, Aline. Bom dia para você que nos acompanha nesta quinta-feira, 1º de agosto. 1º de agosto, um novo mês, novas decisões a serem tomadas. Correto. E fim de recesso parlamentar. A Câmara Municipal de Teresina, por exemplo, conversei ontem com o vereador e presidente Enzo Samuel, do PDT, informou que já na próxima semana, na terça-feira, que é quando começam as sessões, serão já restabelecidas as atividades de plenário e também de comissões técnicas. Enzo Samuel garante que mesmo com o período eleitoral muito aquecido, que promete ser de fato 27 dos 29 vereadores disputando aí a reeleição, tentando permanecer no parlamento, mas a casa não vai parar. Promete seguir normalmente toda a pauta que chegar lá de deliberações, tanto em plenário como também em comissões. Já na Assembleia Legislativa, o presidente Franzé Silva já comunicou que a volta do recesso ocorrerá na próxima segunda-feira. Segunda-feira, dia 5, a primeira sessão plenária na casa. E, naturalmente, os trabalhos também devem fluir da forma mais normal possível. Muito embora, Aline, os deputados também têm muito interesse na eleição municipal. Todos, sem exceção, de alguma maneira estão ligados, vinculados a eleições dos municípios, em vários municípios, ainda vão acompanhar no final de semana e até segunda-feira a reta final das convenções e logo depois a campanha eleitoral. Só para se ter uma ideia do envolvimento da Assembleia Legislativa com as eleições, 7 deputados, quase um terço do plenário, quase um terço, 7 parlamentares serão candidatos majoritários, disputarão, só em Teresina tem 2. É porque a gente sempre vê a Câmara em eleições municipais, o envolvimento é sempre maior da Câmara Municipal da cidade, né? E assim continua sendo, só que neste ano aumentou muito mais o envolvimento nas eleições dentro da Assembleia Legislativa. Já que eu adiantei o assunto, poderíamos até já citar os parlamentares. Citando alguns, né? Aqui. Os parlamentares que disputarão. Só em Teresina são 2 deputados. Fábio Novo é candidato a prefeito, já foi homologado, é candidato a prefeito pelo PT. Jeová Alencar, candidato a vice na chapa de Silvio Mendes. Então, na capital, 2 parlamentares que são efetivos mesmo. Foram eleitos e conseguiram a eleição. E tem mais 2 parlamentares efetivos que já estão já com convenções homologadas, já estão em campo em busca de apoio. Em Parnaíba, Dr. Hélio Oliveira, no MDB, e um outro MDBista lá em Picos, que é o deputado Pablo Santos, né? E sem contar com mais 3 parlamentares que estão no mandato, ficaram na suplência, mas assumiram o mandato, portanto, são deputados com todas as prerrogativas iguais a qualquer um parlamentar que foi eleito direto para a Assembleia Legislativa. O último anunciado foi ontem Oliveira Neto, do PT, que será candidato a prefeito de Alves, e já estão aí em fase adiantada até de campanha, estão em campo também, que são os casos de Varton Lacerda aqui em Altos e também Vinícius Calume lá em Floriano, fechando aí 7 deputados estaduais que disputarão eleições como candidatos a prefeito e o caso de Jeová Alencar a vice aqui na capital, Aline. Sempre na chapa majoritária, né? É verdade. Nas vagas majoritárias. Então, o que acontece agora, né? Tem a famosa dança das cadeiras. Os suplentes já ficam na expectativa. Na expectativa de resultado, de afastamento não, porque não há obrigatoriedade do deputado ou vereador, de quem está no parlamento, se afastar para ser candidato. Isso só acontece no Poder Executivo. Agora, dos 7 deputados, só o deputado Dr. Hélio, que se afastou, pediu licença e está dedicado exclusivamente à campanha lá na cidade de Parnaíba. Tanto é que a primeira suplente, aliás, o segundo suplente, Ziza Carvalho, assumiu, já continua lá na Assembleia, já que um outro MDBista está no primeiro escalão, o deputado Coronel Carlos Augusto. Por isso, Simone Pereira também está na Assembleia Legislativa, assumindo o mandato, é deputada estadual. Por isso, não houve essa modificação. Os demais não, permanecem deputados no mandato e dedicando também à atividade eleitoral como candidatos nos respectivos municípios que eles estão ali vinculados. Agora, o detalhe é que todos os parlamentares encaram a eleição municipal como um passo importante para
a eleição seguinte, que eles estarão envolvidos diretamente, no caso, a eleição de 2026. Buscar manter apoios, bases, redutos no interior sempre, ou na capital e no interior sempre mobilizados. Agora, a nossa produção atentou ontem, quando nós citamos exatamente essa abordagem que faríamos hoje, quem deve estar aí no aquecimento são os suplentes. Os suplentes, porque dependendo do resultado, se o resultado for vitorioso aí para os parlamentares, os suplentes é que terão a vantagem imediata, né? Porque assumirão as vagas que serão deixadas, porque aí sim, em caso de vitória, o parlamentar terá que renunciar ao mandato para assumir o mandato no Poder Executivo, na Prefeitura que ele ficou, que é candidato, que está disputando a eleição. Bom, e nesse momento, quem tem que ficar de olho, quem tem que ficar atento é o eleitor, que é o principal fiscal desses políticos, né? O eleitor que tem que saber, eles estão trabalhando para a eleição e as funções dele, para as quais eles foram eleitos, né? Pois é, a licença é permitida, não tem nada de ilegal, isso acontece. Agora, quem está no mandato, naturalmente, que vai procurar conciliar a ação, o trabalho legislativo com a campanha eleitoral. Já iam fazer, sendo ou não candidatos. Repito, qualquer parlamentar está aí de olho na eleição municipal. Os federais da mesma forma, os senadores. Você percebe que em Brasília mesmo, o período antes mesmo do recesso já estava esvaziado lá, tanto Câmara como Senado, exatamente já com foco no período das convenções. Na campanha eleitoral, que é uma campanha pequena, né? Uma campanha de 2 meses, pouco mais de 2 meses, 45 dias. Então, esse período, eu imagino que as atenções serão mesmo voltadas para as campanhas eleitorais nos municípios e quem é parlamentar procurar conciliar da melhor maneira possível o trabalho parlamentar. E, claro, sob o olhar da população, por que não? Elivaldo, vamos falar da nossa economia, né? A Copom definiu que não aumentaria, não reduziria, ficou em 10,5% mesmo a taxa Selic. Uma decisão já esperada, Aline. Os economistas, o mercado já esperava que a taxa Selic fosse mantida nesse patamar. E o próprio Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, já apontava, já acenava para a manutenção da taxa básica de juros em 10,5%, com tendência à permanência dessa situação nos próximos encontros, nas próximas reuniões do Copom. Mas qual a repercussão que essa taxa chamada Selic, a básica de juros, nesse nível de 10,5% representa para a atividade econômica? Agora nós procuramos ouvir um especialista no assunto, consultor financeiro e professor de finanças, Antônio Cláudio, que explicou o que isso representa para quem pensa em investir e para os desdobramentos da economia do país. O Banco Central do Brasil, através do Copom, Conselho de Política Monetária, manteve a taxa Selic em 10,5% ao ano. O que significa? Significa que a taxa Selic ela determina se vai ter mais dinheiro ou menos dinheiro em circulação. Se tiver mais dinheiro, nós compramos mais, aumenta o consumo. Se tiver menos dinheiro, nós compramos menos, diminui o consumo. Isso é ruim para a economia, porque ou ela cresce demais ou ela cresce de menos, ela precisa crescer numa taxa controlada. No Brasil, o crescimento da economia está projetado em 3,1, 3,2, 3,3, no máximo 3,4. E a inflação ela está projetada em 3% ao ano, podendo chegar a 1,5%, podendo chegar a 4,5%. A nossa já está em 4,40%, então nós estamos quase no limite da meta. Então o que acontece? Influenciado pelo aumento da inflação, por uma série de questões, uma delas é a questão climática, influenciados pelo aumento do petróleo, que está com a perspectiva do petróleo no mercado internacional, influenciado pelo aumento de gastos de governo, que é uma política fiscal de governo que a projeção não é trazer os resultados que se espera. Isso tudo leva a uma perspectiva de manutenção ou de aumento da taxa Selic. As projeções até 2026 indicam que a taxa Selic ela pode ser mantida ou pode aumentar um pouquinho, a não ser que aconteça uma situação que provoque uma grande reversão na economia mundial e na economia brasileira. E para quem tem dinheiro aplicado, tem que ter muita atenção. Quando a taxa Selic aumenta, é interessante você ter dinheiro aplicado de maneira pós-fixada. Quando a perspectiva da taxa Selic diminuir, é interessante você ter o dinheiro aplicado na perspectiva de pré-fixado. Então, essa taxa Selic ela acaba influenciando demais no nosso dia a dia. Agora, a gente precisa lembrar que essa questão do Banco Central, das resoluções do Copom também,
acabam se misturando muito com o cenário político e as desavenças entre o Planalto e o BC. Verdade. O Planalto sempre tem reagido à forma como o presidente Campos Neto, Roberto Campos Neto, tem conduzido o Copom e, naturalmente, o Banco Central, sempre entrando em choque, e choques públicos até, né? O governo entende que a política de controle da taxa Selic em níveis de 2 dígitos interfere na dinâmica da economia. O Banco Central também tem seus argumentos técnicos, inclusive alegando que o descontrole fiscal é um risco para a volta da inflação ou descontrole da inflação. Então, são pontos de vista bastante diferentes e desencontrados até, mas que é uma forma autônoma, já que o Banco Central hoje é um organismo autônomo que atua exatamente na política monetária. O governo está aí às voltas para tentar aí, com esse congelamento de 15 bilhões de reais, de conter o déficit fiscal, de garantir esse déficit zero, fazer uma espécie de dever de casa para, quem sabe, sensibilizar, mesmo na atual gestão, o Banco Central, o Copom, para retomar a tendência de redução da taxa Selic, que isso seria um fator de dar mais dinamismo à atividade econômica, que é essa reclamação que parte do mercado, por exemplo. O setor empresarial reclama muito que taxas elevadas inibe o acesso ao crédito e, consequentemente, afeta a competitividade das empresas e da economia brasileira. Aline, você não tem problema que você aplica no pós-fixado? Orientou seus consultores a fazer isso? Eu sou uma investidora aí bem mediana, viu? Bem mediana mesmo. Tá Estou aprendendo a lidar com investimentos. Muito bem, bom saber. Elivaldo Barbosa, vamos voltar a falar de política, de eleições, porque lá em Cajueiro da Praia tem mais um candidato que homologou candidatura, né, em convenção. Aliás, em Cajueiro tem uma confusão. Uma candidata. Uma candidata, é verdade. E Cajueiro tem uma situação um pouco embolada por lá, mas quem vai trazer os detalhes pra gente ao vivo é Darival Júnior, direto de Parnaíba. Oi, Darival, bom dia. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Elivaldo. Bom dia para todo mundo, todos que estão acompanhando a gente aqui no Notícia. Pois é, a gente tinha saído lá de Cajueiro da Praia achando, eu até fechei a minha participação dizendo assim, olha, então, situação eleitoral de Cajueiro da Praia para a campanha 2024 resolvida, não é isso? Eis que surge o nome de Tânia Albuquerque. Ela é irmã do doutor Girvaldo Albuquerque. E aí vamos lá o seguinte, doutor Girvaldo, a gente já falou que ele foi prefeito lá de Cajueiro por várias vezes. Pois é, a Tânia e o doutor Girvaldo, eles são daqui da cidade de Parnaíba, tem outros irmãos na política, o Genário, que já foi vereador aqui da cidade, o doutor Candinho, que também já foi vereador, inclusive já colocou o nome à disposição também, em outro ano como candidato a deputado estadual. Na eleição passada, o doutor Candinho, que é irmão deles, foi candidato a prefeito lá em Cajueiro da Praia, em 2020, contra o doutor Girvaldo. Agora, a Tânia, ela é a candidata, lançou a candidatura pela rede, a sua vice é a Tainara Silva, é uma chapa pura, é mais outra candidatura de 2 mulheres, e aí então fica esse imbróglio todo em família. Ela falou que não iria apoiar lá o doutor Girvaldo, mas iria sair candidata, e que o seu irmão, o Candinho, que foi também candidato contra o doutor Girvaldo na eleição passada, vai apoiá-la esse ano. A Tânia, ela é intitulada Tânia do Amor. Ela, inclusive, informou que na chapa, no dia da urna, o nome dela vai ser esse, Tânia do Amor, porque ela informou que há muito tempo já realiza um trabalho social lá na cidade de Cajueiro, isso por conta também de todo o fator político, por ela trabalhar nas campanhas dos irmãos, é a família completamente dividida. Vamos ouvir o que falou a Tânia no dia da convenção dela lá em Cajueiro. É com honra e entusiasmo que eu vim me apresentar como pré-candidata a prefeita do Cajueiro da Praia. Minhas propostas se concentram principalmente em 2 áreas fundamentais, que é a educação e a saúde. Investir na educação é investir nas nossas crianças, jovens e no desenvolvimento da nossa cidade. Já na saúde pública, deve ser tratada com seriedade e dedicação. Vídeo institucional lançado pela campanha Tânia do Amor e a Tainara Silva, que são da rede, e aí você vê, né? É um imbróglio familiar, agora com 4 candidatos, 2 homens e 2 mulheres lá em Cajueiro da Praia, Aline.
uma população, aliás, um eleitorado que um pouco mais de 5 mil candidatos, ou 5 mil eleitores? 7 mil. 7 mil? 7 mil eleitores? É candidato muito, viu, para a quantidade de eleitores para lá. Bem dispersa a eleição lá, né? Bem diversificada. A opção não vai faltar para o eleitor aí de Cajueiro da Praia. Fizemos aí então essa correção em tempo oportuno, que foi exatamente lembrada a quarta candidatura, Tânia do Bem, que será candidata da Rede Sustentabilidade lá no município de Cajueiro da Praia. Eleição que promete, né? Eleição que promete. Agora, de Cajueiro, vamos a Parnaíba, né? Tem um outro assunto de lá. É verdade. Um outro assunto de Parnaíba, porque depois de uma recomendação aí do Ministério Público Eleitoral, pode haver uma mudança grande, ou pelo menos um imbróglio no PP, no Partido Progressista de Parnaíba. Pois é, por isso, pela não prestação de contas, né, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, através da 4ª Zona Eleitoral, é o seguinte: o juiz Eliomar Rios Ferreira, ele acaba suspendendo, uma espécie de suspensão dos trabalhos, dos direitos políticos do diretório do PP, do Progressistas aqui de Parnaíba. Não prestação de contas dos anos 2017, 2019 e 2021. E também, dando uma vasculhada lá no site do TRE também, foi encontrada a não prestação de contas do ano de 2020, uma dívida de um pouco mais de R$100 mil, que há pouco tempo foi paga. Ou seja, já havia essa preocupação, já havia essa atenção do Progressistas aqui de Parnaíba quanto à não prestação de contas, e aí foi paga há pouco tempo atrás essa dívida ainda de 2020, mas ficando 2017, 2019 e 2021 em aberto. Ou seja, o que é que isso quer dizer? O juiz acaba suspendendo os direitos aqui na cidade de Parnaíba, e isso pode implicar na candidatura, né? Inclusive que vai ter a homologação de Francisco Emanuel e de Darlan Barros no próximo sábado, o evento que está marcado para as 3 da tarde no Estádio Municipal. E aí isso pode respingar até na Câmara Municipal. Vereador Batista do Catanduvas, filiado ao Progressistas, vereador Ed Carlos Gouveia, filiado ao Progressistas, são vereadores de primeiro mandato, e além da vereadora Francisca Neta Castelo Branco, que é já uma vereadora de 4 mandatos, além deles 3, o partido lança 20, né? Então são mais 17 outros pré-candidatos que têm a sua situação complicada nesse momento. O que é que acontece? Até regularizar a situação, o partido fica impedido de lançamento de candidatura. Isso é uma resolução número 23.609 do ano lá de 2019, e que agora fica nessa situação. Conversando aqui, Elivaldo e Aline, com alguns antigos advogados, já advogados aprofundados na questão do direito eleitoral, informaram que é mais ou menos o seguinte: o partido, o PP, está na égide aí de uma faca de 2 gumes. A conversa seria o seguinte, abre aspas, olha, há uma possibilidade de 50% disso passar até despercebido e de um modo tranquilo, e de o partido conseguir ir até as convenções, ir lançando e tentar regularizar a situação. Mas há uma possibilidade de 50% disso não dar certo, e de realmente o partido ter que procurar a coligação, a situação, através da prefeitura, que busca o seu sucessor, procurar outro partido. Aí veja só, Aline e Elivaldo, o que é que pode acontecer? Vai que lá até o sábado, se não conseguir regularizar, Francisco Emanuel já vem, seu nome lançado aqui há alguns meses, com uma grande pré-campanha realizada em Parnaíba, vai que não pode lançar. A outra união do partido dentro da coligação seria o União Brasil, onde muita gente por aqui já inclusive citava, olha, o pessoal da prefeitura, a situação, a deputada Gracinha, o prefeito Monsanto, já possivelmente estejam procurando nomes filiados ao União Brasil, caso essa candidatura eles não consigam prosseguir por conta dessa falta de prestação de contas aqui do Progressistas, Aline. Mas a convenção está marcada para o sábado, a convenção do partido. Continua. Inclusive, a gente recebe todos os dias, através dos grupos, através dos contatos, aqueles chamados folders, né, flyers de divulgação, e com o convite à cidade de Parnaíba a comparecer ao Estádio Municipal Pedro Alelaf,
a partir das 15 horas, viu? Ainda fica assim, do sol do pingo das 3 da tarde, esse evento. Mas que o evento está marcado. Eita, muito obrigada, viu, Darival? Mas tremenda dor de cabeça para quem está nessa articulação de campanha na sucessão da Prefeitura de Parnaíba. Ô, Darival, uma ótima manhã para você, tá? Até mais. Como que deve ser resolvida essa situação? O prazo está curtíssimo para resolver. Curtíssimo. O candidato não pode mais trocar de partido. Francisco Emanuel é do Progressistas. Não há mais prazo para uma possível mudança. A solução via Progressista só há um caminho. É a solução do problema, ou seja, a regularização do partido do ponto de vista da parte financeira, ou seja, da prestação de contas. Isso é possível, sim. A convenção é sábado, o prazo é no dia 6 para dar entrada no pedido de candidatura. Então, apertado, mas há prazo para resolver isso. Com relação a uma outra legenda, ao plano B, União Brasil, aí mudaria totalmente a estratégia da situação lá em Parnaíba, porque teria que aí haveria necessidade de se buscar um outro candidato. Então, teria que mudar o candidato. Então, é uma situação que, como disse o Darival, não vai afetar a programação do Progressistas. A convenção será realizada no sábado, a partir das 15 horas, lá no estádio Pedro Alelaf, em Parnaíba. Agora, essa situação burocrática é que o partido tem que correr com a assessoria para buscar a solução em tempo hábil, para não prejudicar o registro de candidatura e a Justiça Eleitoral acatar esse registro dentro de tudo o que determina a lei eleitoral. Aline. E ontem a gente mostrou aqui no Notícia da Manhã que a chapa é pura, tanto o candidato a vice, agora ainda pré-candidatos, porque a convenção não aconteceu, a prefeito como a vice são do Progressistas. O médico Dalton Barros também ele é do filiado ao Progressistas. Então, só há um caminho, é resolver esse problema conforme foi a notificação lá, a decisão em primeira instância do juiz Eliomar Rios. Ok, Livaldo Barbosa, daqui a pouco você volta trazendo outras notícias. Sim, vamos trazer aqui cenários de duas cidades que estão aí com tudo pronto para fechar a disputa eleitoral. Monsenhor Gil, aqui pertinho de Teresina, e Campo Maior, com direito, inclusive, a adesões que mudam. Uma liderança importante do município que troca de lado na véspera da convenção. Aline. Até já. Tchau, tchau.